Você extrapolou um pouco essa relação de dirigente, né? Tem umas histórias pitorescas suas lá, né? No Gigantão. Né? Você me parece que invadiu uma vez a quadra. Como é que foi isso aí? Porque uma coisa é você ser dirigente, trabalhar nos bastidores. Outra coisa é você ir aos jogos, assistir, né? Sem aquela sensação passional, né? Sem aquela passionalidade, né? Eu era muito crítico como é que era isso, né? Eu era o dirigente, era o cara que assinava. Foi até suspenso uma época, porque eu extrapolava mesmo. Eu queria que a instituição, a equipe da Uniara, Lupo, ganhasse. E alguns árbitros eram meio eles não gostavam de mim, porque eu cobrava, mas não xingava nada, não tinha briga nenhuma, era tudo fora da quadra. A torcida pegava no pé desses árbitros que inventavam, mas foi algumas cenas pitorescas. Eu me lembro uma vez que eu fui a Limeira, o time, já tinha um americano estreando. Nosso time era muito bom. E eu tinha um parente lá me esperando para assistir o jogo, um tio meu. E, bom, o jogo correu bem e tal. Até no fim, o cara ele errou, paciência. E eu reclamei. Eu estava numa cidade que não era minha. Estava imagina, tinha 10% só da nossa torcida. Eu estava com esse parente, meu tio. O cara me expulsou da quadra. O árbitro tal, X lá. Me expulsou. Beleza, saí, veio um cidadão lá, um polícia, para me tirar. E na hora lá tinha negócio também de pagar ingresso. Eu paguei o ingresso. Aí eu falei para ele, não tem... Já estava começando aquele movimento para você... eu esqueci o nome, mas um movimento para você apoiar o cara que ia assistir no Brasil, qualquer jogos. E eu falei, como é que o senhor vai me tirar se eu paguei ingresso? Olha como eu era. O polícia falou, realmente não posso te tirar. Por causa já estava correndo esqueci o nome era uma legislação para torcedor já. E você não pode tirar o senhor. Aí o árbitro falou, não vou continuar o jogo. Eu não podia fazer isso na cidade. Aí PTV ao vivo. Aí falava assim, o Careca vai sair. Saí, perdemos o jogo. Só que eles expulsaram, não o cidadão, não o empresário Fernando Mauro. O cara expulsou o vice-presidente da Federação Paulista de Basquete. É essa a relação que eu ia fazer. Eu era vice, eu ajudava muito, eu já era. Eu ajudava muito o seu Tony Checkmate, que era o presidente, ele me pôs, porque eles não conversavam com Franca, imagina. Eles não conversavam com Ribeirão, com Bauru. E eu tinha amizade com os empresários, com os diretores. Eu não ganhava nada, eu tinha muito prazer. Eu ia uma vez por cada 15 dias na federação, eu era vice-presidente. E eu levava as agonias dos times, arbitragem cara. Nossa, foi muito bom para a Federação Paulista. Eu me lembro que o seu Tony era um cara... Ele só apoiava os times da capital. Só que o campeão paulista e brasileiro estava no interior, que era o Coque. E nós vice. Ele tinha que olhar para o Bauru, para Rio Preto. Nossa, quantas reuniões eu fiz, né? Imagina. Eu trabalhava aqui na Uniara e tinha que ir lá na federação. Era polêmica. Quando eles vinham, você vê, eu vim. Vamos levar nossas angústias. Eu levava, porque eles tinham medo do seu Tony. Os times eles tinham todas as categorias de base. Esse time que era adulto tinha que ter categoria de base. Juvenil, infanto, imagina quanto custava isso. Então eles tinham necessidade de conversar. E o seu Tony era um cara fechado. Eu, graças a Deus, na época que fui vice-presidente, que fui também expulso, né? Bom, depois que eu fui expulso, imagina o que aconteceu. O cara tomou uma geladeira lá, o árbitro. Eu ia falar a respeito dessa relação, né? Que o seu Tony fez isso, sem a minha... Que a diretoria não Tiraram tinha... o árbitro. A presidência da federação não influenciava os árbitros, porque se ele Não, simplesmente puseram ele para pitar molecadinha, ganhava bem menos. E um dia lá, uma semana depois, eu recebo, não tinha... Era começo de celular, tudo, eu recebi uma ligação. Fernando, sou eu, fulano. Esqueci o nome dele, você vê, eu não guardava. O árbitro, falei, você está me ligando? Falei, eu estou suspenso, eu não estou ganhando mais dinheiro para me sustentar, estou apitando mirim infantil, que ganhava muito menos. Pelo amor de Deus, você que mandou suspender? Eu falei, eu não.
Foi o seu Tony vindo ver, não sei se eu estava errado ou o cara. Ele, ali na hora da TV, expulsão dirigente, foi bom para ele, né? Depois eu falei, não. No mesmo dia liguei pro seu Tony e falei, seu Tony, pô, mas esse cara não podia fazer isso com você, mas fez, agora passou. O senhor renega para mim? Estou te pedindo um favor. Não, lógico. Aí depois, na outra semana, ele voltou, veio apitar aqui, era um bom árbitro. Foi só uma cena que aconteceu em Limeira. Mas teve outra cena sua, eu acho, no Gigantão com o Oscar do Flamengo, não teve? O Flamengo veio jogar aqui. No final do jogo teve alguma coisa ali, né? Esses caras teve alguma coisa assim, meio diferente? Não, briga uns quiprocós assim não, e eles tal. não queriam perder. O time dos caras é campeão brasileiro, né? E o time do Vasco vinha aqui com o Hélio Rubens também. Olha, o seu Hélio era técnico. Não é Linho, é Leão. A gente ganhava dos caras. E o time do Oscar veio aqui, me lembro que a gente venceu. E ele não aceitava. Mas ele, no intervalo, foi homenageado pela torcida Aça. Nada a ver com a gente. Ele era o melhor jogador do país. Eu pensei, esse cara vai chorar. Eu conheço ele já há fazia tempo, né? E ele não chorou nada. Foi 95 a 93 esse ano. Ele fez 45 pontos. Você imagina um cara num alto nível das duas equipes. Jogava Marcelinho. O time deles era quase a seleção brasileira. Nós ganhamos aqui. Oscar, no fim do jogo, saiu cuspindo marimbondo. Né? Não aceitava. Não foi na bola. Não foi. Não teve assim um lance para a gente ganhar. A gente abriu 5 pontos. Mas o Oscar era um... E depois... a gente, através da ESPN, a ESPN teve na casa dele, a gente homenageou o clube. Eu, Fernando Mauro, fui na casa dele homenagear e ele chamou a ESPN. O cara tinha uma força. Falar, olha, eu recebi mais essa homenagem, tantas que eu recebi, ele começou a mostrar, e tinha gavetas guardando as placas, os troféus. Mas esta aqui, eu não esperava isso. Eu fui numa reunião da federação na casa dele. Eu quero mostrar aqui que eu fui homenageado. Foi a melhor homenagem que eu recebi. Olha, que a torcida raça fez para ele. Eu não me lembro o que foi que ele deu, que ele pôs lá. Milhares de troféus que ele tinha. Tinha uma sala de troféu. Esse cara jogava na segunda divisão da Itália, num time super competitivo, que eles subiam para a divisão primeira, mas eles queriam ficar na segunda. Os caras ficou não sei quanto tempo nesse lugar jogando. Depois que veio jogar no Brasil. Os caras ganhavam muito bem, mora numa casa maravilhosa, uma esposa que acompanhava ele, que ela chama Cristina, ela chegava assim para mim, Fernando, eu pegava bola pro Oscar ficar arremessando. E essa mão que eles falam que é santa, não é santa, ela falava, é treinada. Falei, por quê, Cristina? Eu ficava na quadra jogando bola para ele. Falei, que tempo? Eu não sei o tempo. Eu sei que eu pegava 1000 bolas para ele arremessar, treinar a mão dele. Então, ele fala, minha mão não é santa, minha mão é treinada. E ele sempre fala que a esposa ajudou. Eu vi isso ele falando na televisão, falando para mim, porque ele era um cara que arremessava, Alexandre, 10 bolas, fazia 9. Tinha uma porcentagem, fazia 40 pontos todos os jogos. Mas ele veio de um lugar de alto nível para jogar no Brasil. Ele não ia se envolver, ele queria ser campeão e foi. Foi uma época muito boa, que eu fiz grandes amigos. E esse Oscar Schmidt, eu tenho a facilidade de sempre conversar com ele, perguntar da família, que ele é um pai maravilhoso.